Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aleluia, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. E a gente vai mudar um pouquinho esse verso para falar como é feliz a mulher que tem a sua casa. Não precisa ser cheia de números, mas a mulher que foi premiada com esse presente do Senhor, né? E cada um de nós aqui nessa manhã, se você tem a sua mãe aqui ou não tem, você é um presente do Senhor. Porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Já pensou nisso? Todo mundo que está perto de você é uma herança. Fale para alguém que está perto de você. Diga, você é herança do Senhor. Você é uma herança do Senhor. Aleluias, te adoramos nessa manhã, Senhor, te bendizemos, dizemos que Tu és bom, que feliz somos nós por sermos a Tua herança, Senhor. Somos pecadores, somos pequenos, mas nessa manhã onde subimos na Tua casa para celebrar família, Senhor, para celebrar herança, para celebrar o Teu presente, para celebrar o Senhor que fez o primeiro casamento, que constituiu a primeira família. Nós te agradecemos porque Tu és, Senhor Deus, o nosso construtor, que possamos, Senhor, alicerçar as nossas casas em Ti nessa manhã, em nome de Jesus. E a Tua igreja diz? Amém. E a Tua igreja diz? Digno do meu louvor,
rocha, o fundamento de todas as coisas. Eu vou confiar somente em ti. Pode faltar tudo, mas não faltará neste amor que nos transforma. Nos revela este amor, Jesus, que cresça ardente no nosso coração, o amor pela nossa casa, o amor pela essência de Jesus, o amor pelo que realmente importa, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Passarás terra, céus, tempos, mas a Tua palavra, Jesus, ela não passará, Deus. Em teu nome há poder.
Jesus, Senhor. Cadeias sobre as famílias cairão em nome de Jesus. Nós cremos sim, Senhor. Você crê nisso? A fé de muitos estão sendo renovadas. A fé de muitos estão sendo renovadas. Eu creio nessa manhã em nome de Jesus. Se os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras de tuas mãos, nós, criatura deles, iremos o adorar também, independente do que aconteça, Jesus. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em ti, assim também farei e adorarei somente a ti. Tu és aquele Jesus. Tu és aquele que, vestido em glória, voltará. Jesus, pra sempre santo, e toda a terra canta santo,
glorificamos, Senhor. Nós te engrandecemos e te agradecemos, Senhor. Senhor, isso é só um ensaio, um pequenino ensaio de tudo que teremos na eternidade. Toda a terra cantará que o Senhor é Deus, o Senhor é santo. Em nome de Jesus, Pai, receba essa adoração. É um pouco do que nós temos, Jesus. Receba, Jesus, como um cheiro suave. A igreja pode se sentar. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos que abríssemos a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 em diante. 2 Coríntios, capítulo 9, 6 em diante. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, verso 9, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor se importa com cada um de nós. E a prova está em que o Senhor mandou Jesus, que desceu dos céus para vir entre nós, se fez servo, se fez como um de nós, e para nos resgatar do pecado, se entregou naquela cruz, Senhor, por amor a cada um de nós. Senhor, isso não tem preço. O que o Senhor fez para a nossa salvação não tem preço. Não merecemos. Seja o que for que façamos, Senhor, nunca poderemos pagar esse preço que o Senhor pagou ali na cruz. A nós só resta te agradecer, reconhecer esse amor, e nós queremos, Senhor Deus, de alguma forma contribuir. O Senhor estabeleceu a tua igreja para que juntos somássemos força como um corpo de Cristo, como se Cristo estivesse entre nós, e Ele está
através do Teu Santo Espírito. E o Senhor ainda mandou o Seu Santo Espírito, Pai, para nos consolar, para nos advertir e para mostrar, Senhor Deus, se estamos fazendo a Tua vontade ou não. O Teu reino agora foi entregue em nossas mãos, para que alcancemos todos aqueles que de geração em geração vieram desde quando o Senhor se foi, e ainda virão, pois não sabemos o dia que o Senhor vai virá. E enquanto isso, o Senhor nos dá a incumbência de estarmos, Senhor Deus, te servindo, reunidos na Tua casa, Senhor Deus, para louvar o Teu nome e, Senhor, nos incentivarmos uns aos outros em receber esse Cristo maravilhoso em nosso coração. Usa-nos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Uma outra forma também que nós podemos manifestar a graça de Deus para nós é contribuindo, né, com o nosso tempo e também com uma parte daquilo que nós ganhamos de Deus, digamos assim, né? E podemos dizer com certeza que assim é, porque se Deus não está conosco, não somos abençoados, na verdade, né? E isso nos constrange a participarmos como Ele nos manda fazê-lo, e isso tem que ser feito de coração. Então Ele pede que você reconheça isso e devolva uma parte daquilo que Ele permitiu que você tivesse, né? Porque se nós temos o que nós temos, devemos ser gratos, é porque reconhecemos que vem dEle. E nesse momento nós vamos estar então recebendo os dízimos e as ofertas. Os irmãos fiquem à vontade. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Os diáconos vão estar passando a salva. E queremos também dar um pouco da notícia de como que a campanha da construção está acontecendo aqui na nossa igreja. Graças a Deus estamos já praticamente com o valor que precisamos para reconstruir o roof, né? Graças aos irmãos, obrigado, irmãos, por estarem contribuindo assim. E temos uma outra campanha logo em seguida, que é a das máquinas, né? 2 máquinas que nós vamos ter que trocá-las. Então isso vai ser o próximo desafio, amém? Então vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez por essa bênção, amém? Ficar de pé, por favor. Irmãos, antes da gente cantar, eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando. É um dia festivo. Se você está aqui, não pertence a essa igreja, levante a sua mão para que a gente possa te dar os bem-vindos. Nossa, quantas pessoas! Fique só um pouquinho enquanto os nossos diáconos te encontram para te dar um presentinho. Eu sei que é meio no improviso, mas a gente tem uma musiquinha para cantar para vocês. Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer.
igreja pode se assentar por um momento. Amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Enquanto o microfone volta, aí está. Eu primeiro quero dar Feliz Dia das Mães para cada uma das nossas mulheres preciosas aqui que já tiveram os seus filhos e filhas, esse modelo de vida que são. Então, meus parabéns pelo dia. Que Deus esteja abençoando muito. E a gente vai usar vocês como um exemplo, ilustração para a palavra de hoje. Afinal de contas, a própria palavra do Senhor as usa também como modelo, como exemplo para a gente no cristianismo e no amor do Senhor. É assim que, ao mergulharmos aqui nas Escrituras, eu peço que você deixe que o Senhor fale ao seu coração, sendo homem ou mulher, que te anime a ser fiel ao Senhor no seu cristianismo, fiel no seu compromisso com Ele, amém? Deixar que o Senhor esteja te conduzindo mais profundo a um relacionamento, não somente de receber, mas de dar, de mostrar Jesus, de mostrar um exemplo que possa ser seguido por outras assim, no Senhor Jesus Cristo. É assim que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 8. 1 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 8. Eu acho interessante que o próprio apóstolo vem e sem dificuldade alguma, ele usa o exemplo de mães para mostrar qual é o tipo, o estilo do seu ministério, o tipo de trabalho que ele tem efetuado e o compromisso que ele tem com a igreja de Deus assim. Então vou estar lendo e em reverência à palavra do Senhor, peço aos irmãos que se coloquem de pé mais uma vez e estaremos então lendo as Escrituras. A palavra do Senhor então fala: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, para que porque vocês se tornaram muito amados por nós. Amém? Amém. Pai amado, fala-nos ao coração, ministra agora, que a nossa mente, o nosso coração e acima de tudo o nosso espírito sejam profundamente afetados pela tua palavra, porque não vem de homens, não é o nosso interesse, é saber que é do Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. E os irmãos podem se assentar, amém, muito obrigado. Meus irmãos, como os irmãos percebem, o amor maternal é uma das imagens mais fortes que a gente tem para descrever o amor. Afinal de contas, já de pequenininho, uma criança ela é forçada a estar abraçada com a sua mãe para se alimentar, é simbólico inclusive daquilo que ela vai receber, porque é o afeto, é o carinho, não é somente o alimento físico, mas é o alimento emocional, e o espiritual, que podem vir desse abraço que é dado no amamentar e depois na comunhão que nós temos. A igreja sem medo algum e os servos do Senhor sem medo algum, eles seguem depois e eles permitem que a figura da mãe seja também modelo do que nós precisamos fazer, imitar esse amor de mãe para permitir que a comunhão no Senhor sejam refletidos e sejam um reflexo de quem Ele é no mundo que está tão vazio de graça. Hoje, cada vez mais nos debates,
quando se mergulha a respeito de Deus, a respeito da importância da igreja no mundo moderno, uma das coisas que sempre faz o ateísmo cair e fraquejar é justamente a questão que, se nós somos o produto simplesmente de uma evolução cega, então não existe motivo ou razão alguma por que amar ou cuidar de outros, porque é sobrevivência dos mais fortes. Agora Jesus Cristo e o Senhor e a palavra nos mostram justamente o oposto, que nos preocupamos porque cada um de nós é imagem de Deus, é a imagem do Senhor, e nós temos então a obrigação de refletir o cuidado, o amor, o carinho do Senhor, o nosso Deus também, levando esse amor àquele que está carente. Não é simplesmente você não pode, você não consegue, você é fraco e fique para trás que os fortes seguirão, mas vamos juntos, podemos te levantar, podemos dar apoio, podemos dar suporte, e vou ser assim. O amor maternal é uma dessas imagens que é usada para descrever o cuidado genuíno, o compromisso com a vida do outro, a ternura no serviço, na atenção, e assim, não somente no que fazemos dentro da igreja, mas como vivemos o cristianismo lá fora, onde deixamos que Jesus mostre o seu amor através de nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo faz, ele se vale dessa analogia para mostrar o mistério do cristianismo, de como é que ele pode ser afetuoso, como ele deve ser sacrificial, como ele não está preocupado simplesmente com a função, simplesmente com o crescimento artificial, mas sim com o abraçar, a intimidade que é tão necessária. Nós estamos aqui, meus irmãos, não para nos esconder no meio de tantas outras faces e ficar perdidos então, no meio de diversas pessoas, mas sim para receber o apoio, o suporte, a atenção, o carinho desta comunhão de irmãos que estão justamente refletindo Jesus neste relacionamento que nós temos como servos do Senhor. O apóstolo mostra o seu trabalho, usando o exemplo da mãe, e por trás desse trabalho, por trás desse sacrifício, por trás dessa sua vida, a gente vê a história da igreja. Nós vemos a história do Senhor atuando dentro da nossa história pessoal. Nós vemos o Senhor mostrando o seu amor através das pessoas que Ele levanta para mostrar o seu carinho em nós, o seu carinho em nossas vidas também. Ele simplesmente não está nos colocando num caminho ali sem um propósito, sem razão, sem meta, mas de maneira misteriosa. Existem justamente aqueles momentos quando nós pensamos que vamos estar sós, o Senhor levanta um servo seu, uma serva, e levanta um instrumento seu para mostrar: meu filho, você não está só, minha filha, você não está sozinha, eu estou aqui, veja o meu amor através dessa vida. E Paulo sabia que ele era instrumento, ele era o amor de Deus presente na vida daqueles irmãos que estavam ali sendo ministrados pelo seu cuidado como apóstolo do Senhor no meio da igreja. É lógico que ele fala tudo isso nesse texto que nós lemos. Se você for ler então o contexto da palavra, ele está falando sobre o seu caráter como servo do Senhor e dos seus ajudadores. Quando eles trabalham com os tessalonicenses, eles estão recebendo as boas novas, mas ele não está ali para tomar proveito, como muitos líderes fazem, para receber glória, como muitos líderes fazem, mencionando aqueles que estão em oposição, mas ele diz: olha, eu tenho me preocupado não para ser um peso, não para ser um bloqueio, não para ser um empecilho, mas para mostrar o amor de Deus aqui através da minha vida, para me dedicar como o amor de uma mãe refletido na vida dos seus filhos. Eu estou fazendo esse ministério sacrificial no meio de vocês. E serve inclusive como um modelo para a igreja, que sempre, desde a igreja primitiva, como você vê nas palavras de Paulo, até a igreja moderna, meus irmãos, a igreja está sempre nesse conflito, nessa dificuldade entre encontrar o seu fundamento sólido no amor do Senhor, e sempre essa luta contra a invasão do mundo que quer trazer a glória própria, os homens e líderes que se levantam para buscar honra própria, para colocar o seu nome
ali na frente de igrejas e santuários, para se impor, para ser um peso na vida de irmãos, e não seguir o exemplo de homens como Paulo, não seguir o exemplo como homens que Deus levantou, que sinceramente estavam ali para sacrificialmente dizer que a igreja de Cristo cresça. Mas, meus irmãos, não fica simplesmente para líderes, como Paulo está falando aqui na sua própria defesa, mas é dirigido para cada um de nós como cristãos. E pensar se nós temos sido mais um peso no meio da igreja, se o interesse tem sido a nossa honra, a nossa glória, o nos sobressair, ou se temos dito que o amor do Senhor seja refletido no meu trabalho sacrificial, na minha oferta de vida, de fazer que seja a igreja que cresça, esses pequenininhos da fé que sejam beneficiados pelo meu sacrifício para a glória do Senhor. Ele fala para líderes, mas ele fala para todo cristão, que o amor de uma mãe deve ser o desejo da nossa parte, que reflita, que mostre, que deixe bem claro que é Deus que ama profundamente aqueles que estão perdidos e ama profundamente a sua igreja. Há 3 coisas que nós vemos que mostram esse amor profundo de mãe. Estão também presentes na conduta dos apóstolos, estão presentes no cuidado do Senhor e deve estar presente na nossa vida também. Em primeiro lugar é a atenção, mas é aquela atenção que nos faz lembrar que nós não fomos esquecidos. É lógico que, especialmente hoje, no acesso contínuo a tanta informação, a tanto material que vem de toda sorte, de todos os lugares, conteúdo em abundância, tantas faces que nós vemos em todo momento, a gente fica pensando que nós somos simplesmente pequenas formiguinhas, uma multidão de pessoas. Isso se torna ainda mais evidente, não é? A gente tinha as nossas pequenas cidades, as famílias que estavam todas próximas, todo mundo nessas pequenas cidades se conhecia, ainda hoje se conhecem pelo nome, mas cada vez mais o mundo invade a nossa cultura, as nossas vidas, e nós vemos que nós não somos nada no meio de tanta gente. Existem aqueles que se acham especiais demais, e que se acham também mais importantes do que todo mundo, né? Essa é uma realidade. Mas o Senhor nos faz lembrar que Ele nunca se esquece de nós. Não é porque nós temos milhares de views, ou porque nós somos muito importantes aos olhos do mundo, que Ele vai se lembrar de nós. Ele vai se lembrar da gente, porque Ele nos ama, pelo que somos, onde nós estamos, porque somos filhos e somos realmente preciosos aos seus olhos, individualmente. Na qualidade que nós temos, Deus diz: eu amo você e eu presto atenção na sua vida. Veja o que fala Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Eu nunca vi um membro de igreja que presta tanta atenção no pastor como você, viu? Os olhinhos dela assim fixados. Veja, a palavra do Senhor diz: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Amém? Aqui está o Senhor falando para o seu povo de Israel, mas aqui fala o Senhor para mim e você individualmente. Ele se preocupa conosco, meus irmãos, e a gente pensa que talvez Deus é como a gente. Chega momentos quando Deus tem tanta gente, tantas orações chegando nos seus ouvidos, que a gente pensa, eu vou precisar de alguém para me representar, quem sabe alguém que seja mais importante em termos espirituais, né? um líder, um grande missionário, ou uma pessoa que possa me representar diante de Deus. Inclusive, é uma falta que existe aqueles que vão e dizem que nós precisamos ter intermediários, pessoas que intercedam por nós diante de Deus, aqueles que estão mais próximos dele, daqueles que já partiram, quando na verdade o Senhor está dizendo: olha, você tem acesso direto a mim, você pode falar direto comigo, você pode pedir que eu preste atenção, você é meu filho. O Senhor não fala que nós somos então netos ou netas,
ou bisnetos, que estamos distantes do seu amor, mas temos direto acesso a Ele, e Ele nos ama desta maneira, porque Ele não se esqueceu da gente, e não vai se esquecer. Cada um de nós deveria tomar essa palavra diretamente para nós, e nos lembrar que naqueles momentos quando pensamos, e todos temos esses momentos aqui, a gente pensa que estamos sós, a gente pensa que está pesado, a gente pensa que está difícil, a gente tem que lembrar que o Senhor nos conhece pessoalmente, como uma mãe conhece o seu bebê, o Senhor nos conhece, como o salmista mesmo diz, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, o Senhor foi Ele que te fez do jeito que você é. Glória a Deus. Algumas semanas atrás eu estava vendo o exemplo de um testemunho de um rapaz com muitas dificuldades físicas, dependendo de tudo, de todos praticamente, e no meio dali ele estava falando como é que ele passou por tantos conflitos, dizendo, por que Deus deixou que isso acontecesse comigo, que eu nascesse assim? E eu achei tão poderoso, porque a gente para e pensa, eu sou sofrido demais, a minha vida é muito difícil, mas lá estava um rapaz que passou por questionamentos sinceros da sua parte, e ele ali, numa cadeira de rodas, dificuldades de movimento extremos, mas ele estava dizendo, o Senhor me fez assim, porque Ele tinha um plano e Ele me ama, Ele tem um propósito, no meio de todo o seu conflito e debate, Ele podia, e ninguém melhor do que Ele para falar do amor do Senhor, e naquele momento o Senhor estava falando para mim, Ele deveria falar para você hoje, que Ele te ama. As dificuldades são grandes, os problemas são grandes, é a luta do dia a dia, é a correria, é o peso, mas meus irmãos, a gente esquece que Deus é bom, e Ele se preocupa conosco, nos momentos difíceis, ainda quando andamos no vale da sombra da morte, como diz o salmista, o Senhor está conosco, e não podemos nos esquecer. Esquecer dessa realidade é nos esquecer do amor do Senhor, e é justamente o que o inimigo quer fazer, é dizer que você não tem importância, e o mundo está correndo, a hora toda está falando isso, dizendo, como iniciamos falando, você não é muito melhor do que uma ameba, você só tem mais células no seu corpo, mas o Senhor está dizendo, não, você foi formado no ventre da sua mãe, pelas minhas mãos, eu conheço a sua história, eu conheço o seu passado, o seu presente e o seu futuro, você é especial, independente dos outros. Então na nossa busca pelo Senhor, não busque o Senhor através de outros que vão estar te representando, nem mesmo a fé dos seus pais, mas o relacionamento pessoal que você tem com Ele. Mesmo que todos abandonassem a Cristo Jesus, você se abraçaria a este amor precioso que te faz chegar a Ele, porque Ele te ama. Esse é o amor da mãe, mas muito mais do que o amor da mãe, é o amor do Senhor, o nosso Deus, que nunca se esquecerá de nós. O Senhor está atento à nossa necessidade, atento às nossas dificuldades, atento às nossas lutas, as lutas que nós passamos. O Senhor não se esqueceu, nem nunca vai se esquecer de nós. E você não precisa abrir aí, mas ainda em Isaías, nesse mesmo capítulo 49, o Senhor diz, Sião porém disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Quantos não fazem essa mesma declaração? Porque esquecem que o Senhor ama, e o Senhor continua se preocupando conosco. Isaías, ainda 49, uns versículos ainda um pouco mais atrás, diz, assim diz o Senhor, no tempo favorável, eu responderei a você, e no dia da salvação, eu o ajudarei. Muito obrigado, meu irmão. Eu responderei a você e eu o ajudarei justamente no tempo favorável, eu farei isto por você. Existe o tempo certo, o momento certo, o Senhor no seu conhecimento, Ele vai estar respondendo. E ainda continua dizendo, para dizer aos cativos, isso inclusive é já referência profética ao trabalho sacrificial daquele que é conhecido como servo sofredor, Jesus Cristo, que viria, o Deus encarnado, o Deus eterno, que se fez limitado temporariamente, encarnou-se para sofrer o nosso sofrimento, para que nos libertasse então da nossa condenação. Então esse servo sofredor,
vai poder dizer: aqueles que estão cativos, saiam, no versículo 9 desse capítulo que nós lemos, e aqueles que estão em trevas, apareçam. E já, eu não sei se você percebeu, mas esse versículo aí, se você depois quiser abrir na sua Bíblia, vai estar alguns versículos antes do texto que nós lemos. Ele diz: aqueles que estão em trevas, apareçam. Porque é isso que o mundo vive. O mundo vive trevas, estão escondidos debaixo da escuridão, do engano do inimigo, o engano de Satanás, o engano das mentiras que deixamos que encham a nossa cabeça, e dessas trevas o Senhor faz brilhar a sua luz para dizer a cada um de nós: saiam daí e apareçam, libertem-se das suas cadeias. Isso é a atenção do amor conosco, porque o Senhor é aquele, como diz a palavra do Senhor na sua parábola, ele deixa aquelas ovelhas ali no aprisco e ele vai atrás daquela única que se perdeu. E ele estava falando isso, não é para falar de ovelhinha não, por bonitinha que sejam, ele estava falando de mim e de você. A sua preocupação é com cada um individualmente. Eu quero que você deixe que isso entre na sua cabeça, que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não, porque Ele está escutando a oração de um aqui agora, de você que está aqui presente, e olhando para você, então por algum motivo Ele vai deixar de prestar atenção em todas as outras vozes que estão espalhadas na face da terra. Onisciência e onipresença são justamente isso, é o fato que Deus não está contido corporalmente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, está acima da nossa realidade, e o nosso Senhor conhece cada pedido exatamente no mesmo momento, exatamente na mesma hora, cada uma das necessidades individualmente. Ele diz: eu sei quem você é. É como aquele filme lá daqueles bicho azul, não lembro, Avatar, I see you, eu vejo você. Mas só que o Senhor já falou isso há muito tempo atrás. Foi Ele que falou primeiro: eu vejo você, eu sei quem você é. Glória a Deus por isso. Será que não está na hora da gente lembrar mais o amor do Senhor? Porque, como Ele falou, a mãe pode se esquecer do seu filho, é difícil, mas ela pode esquecer, mas o Senhor nunca se esquecerá. A gente pode esquecer do amor do nosso Senhor, mas Ele não vai esquecer. Será que está na hora da gente lembrar um pouquinho mais do seu amor conosco? De valorizar um pouquinho mais esse amor que Ele tem por nós, o amor precioso e muito maior que o amor mais belo que podemos ver. Eu sou pai, mas eu sei que o amor de mãe é muito maior. I'm sorry. Sabe por quê? Porque ela carregou aquele bichinho dentro dela e criou uma conexão. Bichinho nordestino, né? Criou uma conexão que o amor de pai nunca vai conhecer. Nós amamos e é bênção, mas esse amor que tem uma conexão física é incomparável. Não vai chorar não, Carla, não é possível. Essa mulher é muito mole com choro. Aí, está lá chorando, meu Deus. Eu vou parar de falar essas coisas então, para você não chorar. Consolo é o outro lado que nós vemos esse amor de mãe. Isaías 66, versículo 13, nos diz o seguinte: assim como uma mãe, Isaías 66, versículo 13, assim como a mãe consola seu filho, mais uma vez Deus está falando, também eu os consolarei, em Jerusalém vocês serão consolados. Glória a Deus. O Senhor está mais uma vez comparando o seu amor ao amor de uma mãe que consola o seu filho. Eu tenho certeza que você já passou por isso, e você talvez se lembra daqueles momentos quando você estava com medo, e não tem nada melhor do que correr para o braço da mãe, a mãe segura ali, e parece uma proteção tão gostosa, aqueles braços que aconchegam, que trazem alento, que trazem alívio, que trazem um consolo que o mundo não pode oferecer, mas naquele momento, aqueles braços maternos conseguem oferecer. É justamente isso que Deus está lembrando para o povo dele, como o amor de uma mãe que consola, os braços de uma mãe que consolam. Esse é o meu consolo sobre a vida de vocês.
na cidade de Deus, Jerusalém. Esta cidade que é conhecida como a cidade de paz, a cidade onde o Senhor está presente, a presença de Deus está presente. Ali ele estava falando para o seu povo, mas falava algo que continua se estendendo à nossa realidade hoje, é que na presença do Senhor nós podemos encontrar esta paz. No lugar do seu reinado nós conseguimos encontrar consolo. Como diz o salmista, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Que bênção saber que na presença do Senhor nós temos o consolo e alento para as nossas almas. Inclusive, se você se lembrar da importância tão grande do consolo do Senhor, você vai olhar para o que o Senhor Jesus fez. Ele veio, esteve conosco, mas ele disse: não fiquem tristes. Eu sei que vocês vão sentir saudades, mas eu estou preparando um lugar para vocês. Mas eu vos enviarei o Consolador. Vê a importância do consolo por parte do Senhor. Ali está, Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo encarnado, o Filho encarnado, Deus eterno agora, e agora ele diz: eu também enviarei o meu Espírito, o Deus triuno trabalhando para fazer de nós foco da sua atenção, do seu amor, do seu consolo, da sua bondade, do seu carinho em nossas vidas. Consolo, meus irmãos, não é algo que é enviado para os mais infelizes. Aí eles vão precisar de consolo. Não, é algo que o Senhor fez mandando para nós como seus filhos o seu Espírito, para no meio das dificuldades, por difícil ou fácil que a nossa caminhada esteja sendo, o Senhor nos envia o seu Consolador, o Espírito Santo, para estar em nossos corações, trabalhar em nossas mentes e nos fazer lembrar que Ele está presente conosco, efetuando a sua graça em nossas vidas. E eu peço a você que você se lembre mais uma vez de quem te ama muito mais do que uma mãe. É o Senhor, o nosso Deus amado. Porque o seu consolo ainda está conosco. A gente corre para toda sorte de lugares, não é? As preocupações vêm, os problemas vêm. Aí daqui a pouco o Satanás levanta uma mentira, daqui a pouco levanta um empecilho, uma dificuldade, e nós começamos a ficar atordoados, e o Senhor está dizendo: corre para os meus braços, para o meu consolo, para o meu alento. E Ele está pronto a nos dar essa graça tão presente, tão disponível. É só contarmos com Ele, é lembrarmos desses momentos de oração, de busca, de deixar que paz entre nossos corações. Quando o inimigo quiser te agitar, quando o mundo quiser levantar as ondas, acalme o seu coração e diga: eu corro para os braços do meu Senhor. Quando o meu coração fica atordoado, fica cheio de turbulência, cheio de aflição, eu tenho que correr para Ele. Desenvolva este hábito. Se você se esqueceu dele, lembre que o Senhor está bem perto. Só basta estender as mãos e dizer: vem, Senhor, me toma agora nos seus braços amados. Afinal de contas, Ele envia o seu Consolador, porque Ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está Ele dizendo: eu estou trazendo um consolo. Não é um consolo falso, meus irmãos. Não, tudo vai ficar muito bem, porque hoje a gente encontra muita igreja que vive disso, né? Quem tem fé de verdade nunca passará dificuldades. Quem tem fé de dificuldade será o mais rico que se encontra. Quem tem fé de verdade tem um carro mais novo. Isso é evangelho vazio, oco, não é fundamentado na palavra. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos um Consolador, nós temos um que se preocupa conosco, um que está conosco, ainda que seja no vale da sombra da morte. Ele está dizendo que está conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele está nos consolando assim. Que tipo de consolo é que precisamos agora do Senhor, meus irmãos? Que você precisa agora? Que tipo de dificuldade, de aflição, de problema que você está passando, que você precisa parar e dizer: Senhor, eu me esqueci de Ti. Eu me esqueci. Eu faltei com fé. Mas eu quero me voltar para Ti agora, Senhor. E eu quero ser consolado pelo Teu Espírito.
Não use a dificuldade e a aflição para se apavorar. Não use os problemas como razão criada para você entrar no pavor. Diga, apesar de tudo, eu sei que tem um que me ama. Eu tenho consolo e tenho paz no meu Senhor. Amém? A promessa do Senhor é que Ele nos consolará. Foi a promessa para o seu povo de Israel no passado, é a promessa para o seu povo agora, e com certeza se cumprirá na sua plenitude, no futuro que Ele tem separado para nós, quando estaremos com Ele por toda a eternidade lá da glória. Mas enquanto estamos passando por esse teste aqui, se teremos fé e confiança e segurança nele, se nos apegaremos ao nosso Pai, o único que é a fonte da salvação, se passarmos por esse teste, viveremos a recompensa eterna dessas promessas. Isaías 49, versículo 13, meus irmãos, nós lemos aí, é o povo sendo chamado, gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Amém? Desde os profetas o Senhor já revela, e já revelava que Ele tinha planos que mudariam a história do seu povo. E Ele continua falando já com os seus discípulos, com aqueles que o escutaram quando Ele se despedia, e continua falando hoje que Ele tem planos para as nossas vidas. É por isso que o Senhor compara o seu amor ao amor de uma mãe que tem esse poder tão grande de acalentar o coração da criança aflita. 2 Coríntios 1, versículos 3 a 4. Vou deixar que os irmãos encontrem aí. 2 Coríntios 1, versículos 3 a 4. Estou aproveitando para ligar o ar-condicionado, mas não está quente aqui. Ou eu não sei se sou eu que estou pulando muito. A pipoquinha aqui na frente, né? 2 Coríntios 1, versículos 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém? Repetindo, mostrando mais uma vez que é Ele que traz o seu consolo sobre nossas vidas, porque Ele é Deus de misericórdias, o Deus de toda consolação, inclusive nas nossas tribulações. Mas Ele continua falando, mas meu filho, a consolação, a misericórdia, a graça, o amor que eu estou te dando, é para que você estenda isso para aquele que está passando por tribulações também, para aquele que está sofrendo, para aquele que está em trevas, para aquele que está preso, para aquele que se sente condenado. Você deve ser instrumento dessa graça também, para aquele que precisa do Senhor. O apóstolo entende, a sua mente se abre agora, e ele fala, o Senhor me revela aqui, que não é simplesmente para a gente receber, sugar o consolo de Deus sobre nossas vidas, e fica por isso mesmo, mas tem o intuito, o objetivo, o propósito de afetar a vida daqueles que estão precisando de nós. Assim como o apóstolo que foi motivado a seguir o modelo, o exemplo de mães, desse amor que é refletido através do seu ministério, do seu trabalho na vida da igreja, ele estava dizendo também para mim e para você, que nós precisamos também ser modelo, e seguir o modelo, seguir o exemplo de mães, mostrando o amor do Senhor àquele que está carente da sua graça. Cristianismo sanguessuga, cristianismo que só toma proveito, cristianismo que só recebe. Não é esse que o apóstolo prega, não é esse o que a palavra prega, não é esse o amor que o Senhor ensinou. É o amor sacrificial que leva a igreja a não somente receber, mas crescer no conhecimento daquele que é plena paz, plena graça, plena misericórdia, plena bondade.
Seja diferente, meus irmãos. Sejamos nós diferentes. Ao invés do que o mundo faz, vamos liberar paz, vamos liberar misericórdia e graça. Tanta gente gosta de atordoar, né? Fazer a vida mais complicada e estressante, e gosta de fazer sofrer. O mundo vive disso. A gente estava conversando sobre um programa de televisão, esses cooking shows que a Carla é viciada neles. Tem que orar para ela se libertar dos cooking shows. Desses programas de cozinha, né? Mas ali, um deles, o cara, a competição é baseada em cima de conflito, e o outro é baseado em cima de amizade, e o pessoal se abraça no final, agora no outro, porque a liderança está estimulando o conflito, o atrito e a briga. As pessoas são inimigas uma das outras, mas quando a liderança do programa, eles são amigos, estão ali presentes, e eles abraçam e mostram carinho, todo mundo vai e mostra amizade entre si. Deus quer justamente isso, que a gente não seja como o mundo, que está ali procurando razões de levantar tribulação e dificuldade, intriga e sofrimento, mas que a gente libere a graça e a paz e o consolo do Senhor, para que o mundo olhe para a gente e diga: eles realmente têm algo especial, eles têm o amor do Senhor, e eles refletem o amor do Senhor. E para concluir, meus irmãos, é o último ponto, você precisa reconhecer o cuidado de Deus, e a gente volta para o texto que nós lemos logo no início, em Tessalonicenses 2, versículos 7 a 8, quando o apóstolo fala que, embora eles pudessem ter sido um peso, nós fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês, não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Ao discutir, meus irmãos, o seu cuidado sincero, Paulo rejeita a ideia de que ele foi motivado por razões baixas, por ambições carnais. E, meus irmãos, olha, eu acho que a gente deveria ser muito mais exigentes no cristianismo. Por que a gente vai aceitar gente que deveria estar mostrando Cristo Jesus, que vai estar procurando honra própria, glória própria, exaltar-se a si mesmo, levantar o seu próprio nome? Aqui está ele falando: eu não estive atrás dessas coisas, motivos inferiores para levar um ministério interesseiro. Não, ele renuncia a todo desejo próprio, o louvor dos homens, ele rejeita a glória dos homens, e aqui ele carrega esse sentido clássico do amor de Deus, e do sacrifício e do ministério, não procurando honra própria e glória própria, ou opinião dos homens, mas procurando levar o amor de Cristo àquele que está carente e necessitado. A aprovação divina é o que mais importa para ele, e este é o verdadeiro cuidado, é refletido quando nos preocupamos com o nosso irmão, e não conosco, pessoalmente, em primeiro lugar. Paulo, Silas, Timóteo, eles poderiam ter reivindicado dignidade associada ao seu ofício apostólico, mas eles estão aqui dizendo: viveremos um ministério sacrificial entre os irmãos. Isso nos faz pensar seriamente, meus irmãos, se estamos refletindo o amor de Cristo, o amor do Senhor, como o apóstolo decidiu fazer, o amor que é parecido com o amor de uma mãe, o amor que é sacrificial, o amor que é dedicado, o amor que se investe para fazer algo nascer e crescer. O cristianismo moderno é superficial e interesseiro. O amor do Senhor no cristianismo verdadeiro é o que promove a graça do Senhor na vida de corações perdidos. Meus irmãos, veja, valorize, copie aquele amor verdadeiro que é refletido como o amor de uma mãe. Esse amor que sabe mostrar a graça de Deus no mundo de hoje. O apóstolo usou como modelo as mães. O nosso próprio Deus usou o amor de uma mãe como exemplo para nos ensinar o que é a vida de serviço a Ele. E que nós possamos estar prestando atenção também para aplicar em nossas vidas.
temos também a direção que é dada pelo Evangelho de Deus para cada um de nós aqui. Vemos o sacrifício que é feito com a nossa vida, os nossos esforços, para que o reino cresça, para que Ele prospere, o nosso Senhor, para que vidas sejam alcançadas. Em tudo isso, eles mostram um exemplo de amor semelhante ao cuidado de uma mãe. Portanto, o amor de mãe, inspirado do Senhor, é o que Ele volta para usar e mostrar como modelo para nós. É lógico que o verdadeiro amor, o amor mais perfeito e completo está em Deus. Ele colocou um pedacinho desse amor seu no coração dessas mães que aqui estão. Então olhe para a mulher que está do seu lado e diga: eu tenho muito a aprender com ela. Amém? Olhe para essas vidas que Deus levantou em você. Pense no seu passado, quando você era criança. Pense no seu presente e diga: será que não existe algo mais que eu possa fazer para fazer o reino de Deus refletir ainda mais o amor do Senhor, o nosso Deus? Lembre que o Senhor está usando vidas que estão levando este amor para você e para aqueles que estão perdidos. Seja parte destes que Deus usa. Onde é que você está? Como é que você está? Amém? Vamos orar agora? Vamos colocar de pé, irmãos. E eu quero te oferecer a oportunidade aqui. Eu quero te lembrar, e eu vou estar à disposição logo após o culto. Você quiser ter uma conversa comigo, você está dizendo: pastor, eu estou sofrendo, eu não tenho paz, pastor, eu me sinto preso por todos os lados, pastor, eu preciso de libertação, eu preciso, Senhor, a ajuda do Senhor para encontrar luz. Venha orar comigo e juntos vamos buscar do Senhor essa graça sobre a sua vida. Se por acaso você precisa, inclusive, voltar para Ele e dizer: eu quero receber deste amor do Pai Celeste na minha vida, eu quero viver esta paz e graça e misericórdia que Ele tem para dar, venha orar comigo e nós vamos estar, inclusive, se você quiser, você pode vir à frente enquanto fazemos essa oração, e nós vamos estar orando pela sua vida agora também, amém? Vamos orar nesse momento, que seja esse um momento de reflexão, um momento de conserto e também um ânimo para que você seja também um instrumento do amor do Senhor no mundo que está perdido. Pai amado, nós te glorificamos pelo momento que tivemos aqui, te agradecemos ao Senhor pelo teu amor revelado e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui nos levando a algo maior e mais precioso na tua presença. Repreendemos, ó Senhor, as mentiras de Satanás que tem, ó Senhor amado, atordoado mentes e corações. O inimigo procura matar, roubar e destruir, é o que diz as Escrituras do nosso Senhor Deus, mas o Senhor veio para trazer paz, graça, a tua misericórdia e o teu perdão na vida de todo que está perdido. E Senhor, que nós sejamos também, não somente levados a este amor que é gratuito, mas que possamos, ó Senhor, agora também ser animados a refletir o teu amor, ó Pai amado. Senhor, se temos falhado em sermos crentes egoístas, em sermos crentes, Senhor, voltados para si, que procuram a sua própria honra, a sua própria glória, o seu próprio interesse, que estão despreocupados com o sofrimento que existe agora, Pai amado, nos leva ao arrependimento, para que possamos também ajudar a igreja a levar o teu amor a este mundo que está tão carente da tua luz, em nome de Jesus, amém. Sua graça nunca falha.
canção eu vim dizer que és especial pra mim, mamãe. Me perdoe todas as vezes em que erro e por não conseguir acertar. Eu sei, mamãe, que quando me corrige também é uma forma de amar. Mamãe, eu te agradeço, mamãe. Deus te abençoe, mamãe. Você é meu presente que Deus preparou pra mim. Mamãe, eu te agradeço, mamãe. Deus te abençoe, mamãe. Você é meu presente, minha vida, minha rainha, meu primeiro amor. Em teus braços encontro abrigo, seu amor me protege com carinho. Dos perigos no caminho que encontro, me protege, me defende, és meu esconderijo. Nos dias de sol você é a minha sombra, e nos dias frios você que me acalenta, me aquecendo com o seu amor. Mãezinha, você é um presente do Senhor. Mamãe, eu te agradeço, mamãe. Deus te abençoe, mamãe. Você é meu presente que Deus preparou pra mim. Mamãe, eu te agradeço, mamãe. Deus te abençoe, mamãe. Você é meu presente, minha vida, minha rainha, meu primeiro amor. És meu ombro amigo quando estou feliz, e junto comigo, mamãe, o que eu seria sem você? Oro todo dia para Deus te proteger. Mamãe, eu te agradeço, mamãe. Deus te abençoe, mamãe. Você é meu presente que Deus preparou pra mim. Mamãe, eu te agradeço. mãe, o melhor carinho, o melhor abraço, a melhor palavra, o melhor conselho, o melhor presente, o maior amor. Deus não poderia nos dar alguém mais precioso em nossas vidas. Feliz Dia das Mães. Hoje venho falar de alguém que está sempre pronta a amar e em todo momento me traz um alento, me ajuda e me ensina a andar. Eu hoje quero dizer, é maravilhoso o teu jeito de ser, com os olhos de amor edificas o lar, consagrando tua casa no altar.
jeito de ser, com os olhos de amor, edificas um lar, consagrando tua casa no altar. Mãe, tão virtuosa assim, o teu valor excede ao de rubis. Na tua boca, instrução fiel, tão doce quanto mel. Tão virtuosa assim, o teu valor excede ao de rubis. Na tua boca, instrução fiel, tão doce quanto mel. Mãe, tão virtuosa assim, o teu valor excede ao de rubis. Na tua boca, instrução fiel, tão doce quanto mel. Sopa de galinha. Café. Orange. Porque because her hair is orange and she loves orange. Estrogonofe. Hambúrguer. Macarrão. Sushi. Sushi. Brigadeiro. Arroz e feijão. Arroz, feijão e carne. Ela gosta de um pouquinho de tudo. Chocolate. A minha mãe gosta de dormir. Minha mãe gosta de cozinhar e ela gosta de falar stories pra mim. Ela gosta de ler a palavra de Deus. Uma frase que a minha mãe fala todo dia comigo é: vai limpar seu quarto. Seja forte e corajoso. Que eu sou seu amor. A minha mãe fala pra eu arrumar a sala. Se você me ama, você me fala que eu sou maravilhosa. Não, quando eu tô brincando, a minha mãe fala pra eu entrar que já tá na hora de dormir. Já limpou seu quarto? Que ele não sai de uma árvore. Em casa a gente conversa. You're not everyone. When you get home, we're gonna talk. Okay. Por que você tá com essa cara de Lolo? Ela fala pra mim porque ela é minha amiga. Um carro e uma bolsa. Um carro?
ticket pra Portugal. Telefone novo, que o telefone dela tá quebrado. Um cachorro, porque a gente tem um gato. Flowers. A new car. Uma casa, eu ia comprar uma casa. Senhor, obrigado, Senhor, por cada vida dessa mãe, Senhor, nossa mãe, Senhor. Abençoe, Senhor, esses dias, Senhor, no Dia das Mães. Abençoe cada mãe aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. No Senhor Jesus, amém. Deus, muito obrigada por esse dia, porque a mamãe, porque it's almost Mother's Day, a mamãe se deu. Em nome de Jesus, amém. Paz, igreja, amém? Eu quero convidar as mamães a ficar de pé agora nessa manhã. Uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Boston para cada mãezinha que está aqui. Seja uma mãezinha nova, seja uma mãezinha intermediária e seja uma mãezinha experiente. Hoje celebramos mais do que um papel, nós celebramos um chamado. Ser mãe é viver com o coração fora do peito. É orar em silêncio quando os filhos dormem. É chorar escondido quando eles sofrem. É sorrir com o coração apertado, só para eles não perceberem a dor. Ser mãe é ser forte quando tudo desaba. É ser abrigo quando tudo lá fora parece frio. É ensinar com palavras, mas principalmente com atitudes. É mostrar o caminho, mesmo quando os filhos escolhem outro. Mãe é intercessora, conselheira, cuidadora, é aquela que clama a Deus quando ninguém mais vê, que semeia com lágrimas, acreditando que um dia vai colher com alegria. A maternidade, ela é um presente de Deus, uma missão sagrada. Mãe não é perfeita, mas é presente. Não tem todas as respostas, mas está sempre disposta. Ela carrega nos ombros o cansaço, mas no coração a esperança. Se você hoje está aqui nessa manhã, lembre-se, uma mãe orou por você. Uma mãe acreditou em você. Uma mãe abriu mão de si mesmo para que você vivesse os planos de Deus. As mães da nossa amada igreja que está aqui nessa manhã, dizemos com gratidão: vocês são pilares invisíveis, sustentando gerações com fé e amor. O mundo precisa mais de mulheres e mães como vocês. Mães que não desistem, que oram, que ensinam o temor do Senhor e deixam um legado eterno, mas não de bens, de valores. Que Deus abençoe cada mamãe aqui nessa manhã. Vocês são um reflexo do amor do nosso Deus, assim como foi pregada nessa mensagem aqui da manhã. Feliz Dia das Mães, meninas! Tá bem. Fique de pé que as irmãs vão entregar uma lembrancinha para vocês, tá? Irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Para todas as mães, né, o nosso carinho do Departamento dos Homens, vocês são muito especiais para nós. Nós sabemos que sem vocês, que seria de nós homens, né? A gente sabe que o papel de uma mulher é importante, né? E sabemos que uma mãe pode ser mãe, faz o papel às vezes de mãe e pai. Mas a gente sabe que o homem, alguns conseguem ser pai e mãe, né? O papel. Mas vocês são muito especial, né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E hoje a gente está preparando um almoço especial para vocês lá embaixo, né? Vai ser um churrasco. Nós queremos, depois a gente vai estar entregando uma rosa também para cada mãe, né? Logo ali embaixo. E a gente queria que as mães sentassem primeiro, né? E
Não era agora, desculpa, irmão. Quando descer lá embaixo no salão, as mães sentassem, os homens, você não deixasse que nós temos lugar para todos, mas a gente queria que você pegasse o seu lugar e você vai ser a primeira servida. Você vai pegar o seu prato na mesa, você vai dirigir, vai até a fila. Os homens vão esperar as mães ser servidas primeiro, depois que vai ser servido, se sobrar, né? Sobrar a gente serve os homens. Brincadeira, irmão, tem para todos, né? Não fique nervoso. Mas primeiro vai ser o privilégio das mães, vai pegar a fila, né, e ser servida lá. Temos comida para todos, né? Mas nós não queremos que nenhuma mãe fique em pé, né? Dá preferência. Se você vê que tem uma mãe que está em pé, o homem vai levantar e dar o lugar para a mãe. Amém? Amém. Combinado? Amém. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, amém. Meus irmãos, aqueles que estão nos visitando, eu sei que tem mais. Nós estamos já concluindo, meus irmãos, um pouquinho. Também a gente não pode começar agora. O almoço, eles precisam chegar na hora certa, ok? Então fiquem tranquilos, vai chegar a hora do churrasco. Mas por enquanto, eu gostaria de pedir àqueles que estão nos visitando, a diaconia pediu que os visitantes se coloquem de pé mais uma vez, para eles trazerem uma lembrancinha para vocês. Não deu para trazer quando estiveram de pé antes, mas aqueles que estão nos visitando, para receber uma lembrancinha, por favor. Amém, fiquem de pé e eles vão estar vindo com umas lembrancinhas agora. Amém. Eu quero, enquanto estou distribuindo aqui as lembranças, eu quero pedir, mais uma vez repetir, as mães vão ser as primeiras na fila lá embaixo, ok? É pedido dos homens, e como eles estão preparando a comida, eles podem fazer o que querem, né? Então é direito deles. Também eu quero, meus irmãos, hoje à noite nós vamos estar tendo um estudo sobre céu e inferno. A razão é que eu tenho visto que há muita dúvida a respeito tanto do céu como do inferno. O Senhor me tocou no coração que precisava estender um pouquinho aquela palavra que foi feita, e hoje será na forma de um estudo à noite. Então você quer crescer no tema, então você pode estar conosco aqui, que vamos estar crescendo no Senhor, tratando sobre céu e inferno, amém? E então, eu vou dar mais um tempinho para que a igreja se acalme. Eu acho que todo mundo já recebeu suas lembranças, tanto as mulheres como os visitantes. Deixe-me ver se tem mais algo a tratar com os irmãos, amém? Nós vamos também, damos os parabéns para aqueles que estão nos aniversariando esta semana. Se você está aniversariando também, receba a oração da igreja. Se está aniversariando esta semana, mas a Maria Fernandes e o nosso irmão Jurandir Batista estão aniversariando. Que Deus esteja abençoando os irmãos, amém? Amém, em nome de Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, nos colocar de pé. Perdão, o Marcelo e a Iciene estão completando mais um ano de união conjugal. E antes de concluir, eu quero dar a oportunidade para que o irmão faça uma declaração bem bonita para a mãe de seus filhos. Ok. A gente tem um novo policy, se fizer mal feito tem que repetir a declaração. É para ela. Tá bom, muito obrigado, pastor, pela oportunidade, obrigado, igreja, pela oportunidade. É uma curiosidade, quando nós nos casamos, né, não era uma coisa programada, né, de ser no Dia das Mães. Nós escolhemos um dia e agora, de 7 em 7 anos, acontece de o nosso aniversário de casamento cair no Dia das Mães. Então muito importante, muito precioso para mim isso. Eu louvo a Deus pela sua vida e agradeço a Deus por tudo que você tem feito por nós, pelo nosso casamento, e
37 anos é uma vida. Sou grato por tudo que você tem feito por mim, pela nossa família. Espero que possamos ser luz e exemplo e inspiração para outros casais, outros jovens que estão iniciando, entendeu? E que o Senhor sempre seja o centro, continua sendo o centro da nossa vida. Que sabemos que o lobo está ao redor, mas o leão de Judá está no centro da nossa vida. Amém, glória a Deus. Mas peraí, a gente vai orar agora, amém? Amém, foi muito bem feito, não precisa repetir. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, por favor, vamos orar abençoando o casal agora, abençoar os aniversariantes da semana. A minha sogra está aniversariando lá no Brasil hoje também, e inclusive a minha esposa pediu que estivesse lembrando, senão vou ter problema com a minha sogra depois. Amém? Então, nós vamos orar agora, e eu quero pedir a você que também esteja abençoando o alimento comigo. Agora, esse tempo que temos lá embaixo, os homens que estiveram preparando, já estão desde sexta-feira, já preparando tudo, ontem e aqui, para a gente ter algo especial aos nossos homens. Muito obrigado pelo carinho assim, amém? Vamos orar agora. Paizinho amado, nós te agradecemos pela bênção de estar cultuando hoje ao Senhor, por cada vida que subiu à tua presença aqui. Te agradecemos pela comunhão de irmãos ao Senhor, pelo amor do Senhor que podemos celebrar juntos. Santo Pai, eu quero te pedir que o Senhor continue ministrando o teu cuidado, o teu amor e o teu carinho sobre os teus servos, o Marcelo e a Siene, por mais um ano de vida conjugal que tem, Senhor, por este amor do Senhor que inunda estas vidas. E o pedido desta igreja é que continue celebrando a tua bondade, Senhor, e que continue o Senhor brilhar através deles. Te louvamos, ó Pai amado. Abençoa os aniversariantes também, com um novo ano de vitórias e conquistas. É o nosso pedido em Ti, em nome de Jesus Cristo. E agora, leva-nos no Teu cuidado, no Teu amor e no Teu carinho, Senhor. Protege-nos do mal e abençoa o alimento agora, as mãos que estiveram preparando, até a nossa gratidão por este amor demonstrado, este carinho que é estendido à igreja. Te louvamos em nome de Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com vocês, amados irmãos, agora e para sempre. Amém. E que Deus abençoe, e meus parabéns. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Amém.